Hello! Olá! Olá! Mais um episódio do nosso podcast Pode Instalar. E se você quer ver as nossas ricas carinhas, nossa voz maravilhosa, você pode ir no nosso canal do YouTube, que essa semana também sai esse lindo vídeo aqui, junto com uma convidada maravilhosa, porque a gente prometeu, né, Cecília? A gente prometeu, a gente cumpre, né, Alessandra? E hoje a gente escolheu, assim, a gente sempre escolhe a dedo, né, gente? Não é assim uma convidada, né? É uma pessoa que passou muito tempo conosco aí construindo um trabalho, um cliente, a gente tem um carinho especial, né? E a gente acredita muito nessa troca e compartilhamento de experiências, né? Então, acho que hoje a gente vai trazer um olhar, um viés muito diferenciado aí para os profissionais que estão se preparando para a área de RH, para quem já é de RH e ainda está buscando referências, né? Buscando benchmarking aí de profissionais, né? Então, eu acho que a Tati, que está aqui conosco, vai poder contribuir muito trazendo a história dela e esse olhar muito voltado para um RH estratégico, mas vinculado à tecnologia, né? Que é o grande boom do momento aí, e é o que mais a gente tem falado em todas as redes, né? E se a gente for falar em RH do futuro, né? Tem muita coisa vinculada a isso. Isso aí. Então, a Cecília falou Tati, a Tati aqui, ó, faixa, mas se apresenta aí, Tatiana Trindade, Seja nossa bem-vinda, convidada. Tati! Obrigada, meninas! Uhul! Que prazer estar com vocês de novo, né? A gente passou um tempão juntas, conversando, batendo papo, trocando ideias, se desenvolvendo. Sou muito grata, né, a Estalo por tudo que eu aprendi, que eu me desenvolvi, principalmente como líder também, né? Mas contando um pouquinho da Tati, né, para vocês, eu sou a Tatiana Trindade. Bom, eu comecei com RH numa área bem generalista em 2012, então fazem 10 anos já, há algum tempo, né? E naquela época acho que nem se pensava tanto em RH Tech ou Tech Recruiter, né? Função e assim que hoje é uma das funções, um dos cargos mais bem vistos aí do mercado, também que o pessoal corre bastante atrás para contratar, assim como desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Mas então eu comecei com o RH lá atrás, em 2012, como eu falei, com o RH generalista, daí passei por departamento pessoal, né? Passei por algumas outras esferas e acabei indo para recrutamento e seleção em 2017, com o recrutamento e seleção mais tradicional. E depois disso, né, dessa passagem que eu tive em recrutamento, gostei muito de trabalhar com recrutamento e seleção, foi onde eu me encontrei realmente. E 2019 eu tive, então, uma oportunidade muito legal em uma consultoria pequena ainda de TI, de iniciar um trabalho como uma people partner, assim, fazendo um trabalho tanto de recrutamento, mas também de reestruturar esse RH e pensar em ações, né, de engajamento, pensar em ações de desenvolvimento desse público. E ali eu tive um trabalho que era bem pontual mesmo, então foi uma consultoria que eu acabei prestando, e isso, né, despertou a minha atenção também voltada aí para continuar nesse mundo de tecnologia. E nesse mesmo ano eu acabei ingressando numa outra consultoria maior de TI, e ali eu fiz, né, construir, digamos, a minha carreira em tecnologia. Então passei como Tech Recruiter, né, fui também líder de Talent Acquisition, né, nessa esfera de recrutamento de TI, e aprendi muita coisa, né, sobre tecnologia, sobre gestão de pessoas, sobre recrutamento técnico, desenvolvimento, negociação, enfim, muita coisa legal. E aí, depois dessa experiência, né, hoje estou trabalhando numa food tech, a maior da América Latina, passei também por uma cooperativa, sempre com recrutamento de TI. Então, é uma satisfação enorme falar desse tema que eu adoro, particularmente, que eu me encontrei muito nessa área, que eu espero poder contribuir muito para a galera também. Que legal, que bacana, né? Essa linha do tempo, da gente entender como é que a gente vai direcionando. E o principal aqui que tu tá trazendo são escolhas, né? Escolhas que a gente faz dentro da nossa carreira, né? Então, a experiência que tu viveu fez com que tu entendesse o que eu quero atuar, onde que eu quero atuar, o que eu me conectei mais, né? Quais os desafios me fizeram crescer, fizeram que eu aprendesse mais, né? E eu acho que esse é o ponto, assim, né? De quando a gente está falando de RH,
a gente hoje tem muitos subsistemas, muitos desafios do mercado, Certo. e a gente tem formas de fazer isso dependendo também do ambiente que a gente está, né? Quando a gente fala em educação corporativa, a gente tem lá desde o básico, né, de um segmento, de uma forma de fazer, até um outro jeito totalmente diferente que vem crescendo cada vez mais, até pelas formas de trabalho hoje que a gente tem, né? Então, essas escolhas que a gente vai fazendo são bem importantes. E, então, nos conta aqui, né, o que brilhou o olho no mundo tech, assim, quem está olhando para isso, ou como que pode se experimentar para entender que o mundo tech faria parte aqui da sua carreira, né? Como que a gente pode identificar isso na nossa vida? Ah, boa pergunta. Bom, assim, eu sempre gostei muito de me comunicar e sempre tive também um perfil muito de proximidade, de informalidade, não que, né, que a pessoa não seja nem um pouco formal, mas geralmente eu conduzia as minhas entrevistas, as minhas seleções num formato muito de bate-papo, num formato muito de colocar uma entrevista por competências, como a gente fala, mas de uma forma fluida, de uma forma leve para a pessoa candidata, né? E às vezes, né, e lá atrás, assim, era difícil, às vezes, as pessoas, o pessoal que era da gestão, né, de RH, o pessoal mais antigo, assim, sempre acreditava muito numa forma mais tradicional, numa forma mais formal, né, de lidar com perguntas muito fechadas, com o script pronto. Eu nunca fui essa pessoa do script. E aí, o que acontece? Quando eu descobri tecnologia, é um público que, particularmente, eu gosto muito de me relacionar, que é o público de tecnologia. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? É gostar de se relacionar com o público de tecnologia, que é um público diferente, é um público exigente, é um público mais técnico, né? É um público geek, muitas vezes, então que tem uma cultura que vai avaliar as oportunidades de uma forma extremamente criteriosa, né? Que ele vai estar analisando desde o primeiro contato até o final do processo seletivo, se ele realmente vai dar o match perfeito com aquela oportunidade. Então, eu vejo que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar eu gosto de lidar com esse tipo de público, né? Eu gosto de entender tecnologia, de ir atrás, de estudar, de pesquisar, porque hoje a gente fala muito da função, né, de tech recruiter, dessa profissão. A gente pode dizer que é uma profissão. Mas o quanto eu estou disposto e disposta a correr atrás e entender de tecnologia, o quanto eu estou disposta a leituras mais técnicas, a tirar, às vezes, um pouco da roupagem que a gente aprendeu em RH tradicional, RH. né? E olhar para uma verdade. outra esfera e se reconstruir, porque é isso, assim, muitas coisas que a gente viu na faculdade, na pós, em cursos, mais do passado, que nem eu me formei em 2014, então lá vai 8 anos, né? Tem muita coisa que mudou dentro desse período, e eu acho super importante a gente estar sempre se atualizando na área, lendo as tendências de mercado, e aí eu vi que eu tinha muito esse perfil, assim, de bate-papo, de adoro tecnologia, sempre fui uma pessoa pegada à tecnologia, então eu amo entender o que está passando no aplicativo, quais são os aplicativos novos, vamos olhar o streaming, vamos entender um pouco mais desses recursos que a gente tem em tecnologia, né? Porque quando a gente está no mundo tech, né, a gente está em contato com aquele candidato, que a linguagem é técnica. Para a gente poder recrutar, a gente tem que entender do que aquele candidato está falando, por mais que a gente não faça, né? Exato. E a gente precisa também trazer inovação e tech para os processos de RH, né? Porque se a gente está dizendo que a nossa empresa imprime isso, como é que os nossos processos de RH não são condizentes com aquilo que a gente quer que o candidato vá viver, né? Nesse mundo que ele vai se inserir. Exatamente, ele vai analisar totalmente assim o quanto essa empresa tem as oportunidades reais de desenvolvimento, de crescimento. Ele vai avaliar o que a gente chama de stacks, né? Que é quais são as tecnologias que essa empresa usa. Elas são tecnologias mais de ponta. Esse projeto ele vai agregar para a minha carreira profissional. Ele vai avaliar tudo isso, além, claro, da esfera de remuneração, de benefícios, né? Que as empresas hoje que querem contar com os melhores, as melhores pessoas de desenvolvimento, né, que é uma área que eu tenho dado mais atenção nesses últimos anos, porque
quando a gente fala em tecnologia, a gente tem várias áreas, né? Então, a gente tem segurança, a gente tem suporte, a gente tem desenvolvimento, qualidade de software, DevOps, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, eu vejo também que é legal a gente conhecer de tudo para entender o que a gente mais gosta e depois atuar mais dentro dessas áreas, podemos dizer assim, da tecnologia, né? Eu, por exemplo, gosto muito de desenvolvimento, então eu sempre procuro entender quais são os frameworks, as linguagens do back-end, o que a gente está falando em tecnologia no front, no mobile, né, que vai cuidar de toda a parte de aplicativo, seja nativo, seja híbrido, seja com iOS, seja com Android. Então, tem que gostar muito de entender esses termos mais técnicos, não precisa desenvolver, mas se puder ter a oportunidade de participar de algum curso inicial, assim, básico, de experimentar, né? Acho que experimentar e viver como é que é o dia a dia desse trabalho é muito bacana. E como a gente acaba trabalhando para um nicho, assim, mais específico, isso era uma dor que eu tinha no recrutamento, agora falando muito particularmente da Tati, era uma dor que eu tinha muito forte no recrutamento tradicional. Porque no recrutamento tradicional a gente recruta várias áreas, né? Então a gente vai lidar com pessoas, assim, eu recrutei muito engenheiro, eu recrutei muitas pessoas de executivo de vendas, né, comercial, recrutei muito administrativo, então, assim, recrutei muitas pessoas técnicas na área de telecom, né, então, eram perfis extremamente diferentes e que tinham conhecimentos extremamente diferentes, então, as entrevistas, cada entrevista era uma nova entrevista e eu tinha que entender a experiência e o conhecimento de cada nicho específico. Pelo menos porque eu gosto muito de entender o que a pessoa faz no seu dia a dia, como foi a carreira dela também na questão mais técnica e não só na soft skill. E isso me incomodava porque eu não sabia tudo de engenharia, eu não sabia tudo de, né, e a gente nunca vai saber tudo, comercial, mas eu batia de uma coisa para outra o tempo inteiro, né? Sim. Daqui a pouco eu estava conversando às 15 horas com uma pessoa candidata da área comercial e às 16 eu estava conversando com uma pessoa da área de engenharia. Então, vira a chave várias vezes durante o dia, né? Exatamente. Não, e a gente sabe que eu aqui dei uma hora de diferença, mas a gente sabe que em grande volume é muito mais rápido. Às vezes a gente não tem nem a oportunidade de conhecer mais profundamente a pessoa candidata. E aí tu tem uma imagem super superficial, né? Tu não consegue avaliar tão bem, aí tu vai usar outras táticas, testes, enfim, mas isso é uma das coisas que eu mais gosto no recrutamento de TI. Eu sei que tem pessoas que fazem entrevistas bem curtas, jogo rápido. Eu, particularmente, não sou essa pessoa, por isso que eu falei que eu gosto muito da área de tecnologia, porque ela me permite ser eu mesma e fazer e conduzir da forma que eu acredito ser a mais rica para a pessoa candidata e para a empresa. Eu acho que o match e a contratação é uma etapa muito importante. A gente tem que entender muitas coisas, né? Nessa área de tecnologia, por exemplo, a gente tem que entender se a pessoa realmente está aberta a uma nova oportunidade. Uma outra diferença muito significativa, assim, que eu diria, é que na carreira de recrutamento mais tradicional, a gente tem uma triagem de currículos, a gente tem candidatura, você trabalha em uma empresa assim, sim, bem... tá recebendo mais passivo aquele monte de total, é um recrutamento totalmente passivo, porque a gente recebe muita indicação, recebe muito currículo e tem muita gente aderente, e aí a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, e às vezes a gente pode deixar uma pessoa muito boa de fora, né? Enfim, porque a gente tem um volume de 200, 300 candidaturas e é impossível a gente conseguir avaliar com muito critério as 300. A gente faz um filtro, né, um pré-filtro ali de seleção. E tem os softwares hoje que ajudam muito também nesse recrutamento, né? Mas a parte de tecnologia como a gente fala, é um recrutamento extremamente ativo, ou seja, é hunting, né? Então a gente vai lá ir à caça dessas pessoas, principalmente no LinkedIn, mas hoje a gente já tem outros lugares, né? O GitHub é um lugar muito bacana também para a gente entender, participar de eventos de tecnologia, construir networking. Então, assim, é uma outra realidade. É muito mais um lado mais comercial que aflora, assim, nesse sentido de a gente precisar de negociação, dessa questão de negociação, da gente gostar de se comunicar, gostar de fazer toda uma venda atrativa daquela oportunidade. Então,
são diferenças bem consideráveis dos dois recrutamentos que a gente precisa avaliar. O quanto eu gosto de ativamente, eu vejo às vezes alguns recruiters, né, novos da área, ou até mais antigos, né, da área de tecnologia, que falam, eu detesto hunting. Mas, gente, é complicado você ser recrutador técnico e não gostar de hunting, porque essa vai ser, com certeza, a tua maior habilidade, maior competência para iniciar na carreira, porque você não tem um banco Sim, de não é talentos, lotado né? de gente, né? Eu ia te Exatamente. perguntar se dá para a gente diferenciar um recrutamento comum, né, de áreas comuns aí, commodity, né, de áreas comuns, Sim. onde a gente tem muito mais candidatos e a gente está ali muito mais como uma escolha da empresa, ao invés de, na área tech, eu ter o cara que é o cara específico de tal ferramenta, o que é muito bom e está no nível que eu desejo, né? E aí eu preciso compreender se o momento dele é muito mais um encaixe oposto do que naturalmente essa busca, porque eu não tenho 50 pessoas iguais nesse nível para avaliar. Né? Até porque é o que a gente enxerga dos nossos clientes, é uma busca gigantesca de profissionais, né, nesse estilo, porque é muito específico e a gente tem poucas pessoas tão qualificadas quanto se necessita, assim, né? Claro que tem melhorado muito, acho que nos últimos anos tem melhorado muito, né? Mas ainda assim a gente acaba tendo que encaixar, né, a empresa a esse profissional para poder fazer o match acontecer também, muitas vezes. Não sei se tu tem essa percepção. Total, assim, e a gente concorre muito forte com o mercado internacional. E agora quebrou barreiras totalmente aí, né? Totalmente. Globalizou total. Já era uma tendência antes da pandemia, né? Eu acabei trabalhando com recrutamento tech antes da pandemia. E era muito diferente do que virou pós, né? Ou durante a pandemia. E por que eu digo isso? Porque a gente ainda tinha um contato de muitas vezes o cliente, né? Eu trabalhei com consultoria, o cliente demandar que a pessoa fosse trabalhar todos os dias presencial nesse cliente. Então, hoje, essa realidade ela é oposta. 90% das vagas de tecnologia hoje são de trabalho remoto. E a empresa que não se adequar a essa realidade, ela vai perder candidatos qualificados e vai ter muita dificuldade. Ela vai precisar, então, apostar muito mais numa formação, né? E até uma formação e imersão de cultura naquela pessoa, da pessoa ter a cultura da empresa e gostar dessa cultura, porque a gente tem pessoas que gostam do presencial, tem pessoas que gostam do híbrido, tem pessoas que gostam do 100% remoto, mas em tecnologia, pelo que eu já pude conversar com as pessoas, né, da área, é quase que sei lá, 90% opta por 100% remoto e algumas pessoas pelo híbrido. Eu não conheço praticamente ninguém, assim, de cabeça, não conheço ninguém que me fale assim, Tati, eu gostaria muito de uma vaga 100% presencial. Se não for 100% presencial, eu não quero. Isso não existe. Agora, o contrário existe. Tem muitas vezes que a gente conversa com uma pessoa, candidata de área de tecnologia, e ela fala assim, olha, se essa oportunidade ela não for 100% remoto, então nem vamos avançar na conversa, sabe? Quando respondem, às vezes a galera também tem muito contato, né? Então acaba não respondendo todos, enfim. A gente tem aí o ensaio aí dentro da rede social do LinkedIn, né? Que é a maior rede de profissionais que a gente tem hoje e é ainda a melhor fonte de descobrir recrutamento, descobrir talentos de tecnologia. A gente vê assim algumas postagens, né, algumas discussões na rede sobre esse tema de abordagem de tech recruiter, né, de entender o perfil da pessoa e não sair abordando todo mundo. Acho que esse é um erro muito comum que algumas pessoas acabam cometendo, e eu sempre digo, assim, é normal isso acontecer quando a gente está iniciando na carreira, a gente vai errar, né? Como eu sempre falo, não tem como, é uma área muito nova, é uma área que a gente não tem uma ampla experiência. As pessoas que têm mais tempo, eu acho que dessa profissão de recrutamento tech deve ter uns 10 anos, então é uma profissão super nova, né? E eu sempre falo assim, a gente vai errar, só que a gente precisa aprender, porque ele é um público muito exigente.
É um público que, se você confundir uma tecnologia, daqui a Ele pouco já vai para uma comunidade lá, tech, e vão falar, bah, olha só, fui nem sabe o abordada que por esse eu recrutador, não nem sabe nem o que sabe eu o que eu faço. faço. Como assim, né? Exatamente. Isso em acaba qualquer tirando área, né? Mas eu acho que tá mais aflorado e a coisa da São voz, mais né? impacientes, eu acho, também. Da São mais força aí. impacientes. Tem um impacto e é muito em rede. técnico, né? Exato. Então, assim, é diferente de a gente entrevistar uma pessoa operacional de um processo padrão industrial e que, mesmo que ele fale, ele não chega a tantas pessoas quanto alguém que está na tecnologia, em rede de tecnologia, a todos os outros candidatos que estão relacionados a esse tema, né? Olha o tamanho disso, assim. Então, o impacto, é o alcance da rede social, né? Hoje em dia também, porque as pessoas hoje falam dos processos e independente da área, né? As pessoas manifestam o seu descontentamento com a empresa, com a marca, com o posicionamento. Então, hoje, as marcas também, elas precisam, né? As empresas precisam construir uma marca empregadora forte. Eu vejo, às vezes, empresas grandes, assim, que pessoas vão lá, tem uma ação bacana e uma pessoa vai lá e comenta, mas tal colaborador seu reclamou e vocês não dão essa atenção devida, isso acaba acontecendo muito, né? Então, hoje, o empoderamento das redes sociais, tem um impacto, né? Tem um impacto área mais forte, grande. Exatamente. E na tecnologia mais ainda, né? Por se tratar de um ambiente que é dominado, né, pela TI. Que é comum para eles, né? Então, claro que isso ali é o chão, é o meu chão. Então, eu vou falar dali, eu vou lidar com aquilo naquela forma, assim, né? É isso Até mesmo. eu estava pensando aqui, né, que quando a gente fala desse RH tradicional, esse recrutamento e seleção tradicional, a gente teoricamente já deveria se posicionar como recrutador, sabendo de legislação trabalhista, sabendo dos benefícios da remuneração da empresa, sabendo o posicionamento do negócio no mercado. Isso eu estou falando assim, básico, mas ok, a gente sabe que não é isso que existe sempre, mas vamos dizer que ótimo. Quando a gente vai para o mundo tech, quando a gente está falando de um candidato, de um talento que a gente quer atrair, e aí a gente está falando de, será que a minha organização, globalmente, ela consegue absorver um colaborador que ele quer viver nos Estados Unidos, mas ele vai ganhar em reais aqui? Juridicamente, pelas leis trabalhistas, as relações, como é que isso acontece? Porque eu vejo muito, assim, troco muito com pessoas que, às vezes, assim, a gente quer aquele talento, só que aquele talento, ele já está fora do Brasil. Mas ele sabe aquela linguagem que a gente precisa nessa tecnologia aqui do Brasil. Como é que a gente faz essa intersecção, né, para que a gente siga aquilo que a nossa lei trabalhista brasileira pede desse mundo e dessa globalização que está acontecendo e ela não é veloz o suficiente para acompanhar a forma que as pessoas entendem o trabalho, a forma como elas se relacionam com o trabalho, né? Então, tu falou do pós-pandemia, né? Que isso veio muito em voga. É anywhere, né? Tipo, everywhere, office, né? Não importa onde eu estiver, é o que eu estou entregando. E fazer essa batida e os recrutadores que estão na frente daquele candidato conversando sobre isso, como ele leva para dentro de casa para que essas relações aconteçam, as modificações dos processos aconteçam, esses gestores compreendem, a diretoria, muitas vezes o gestor que é da TI, ele sabe com quem ele trabalha, ele sabe o perfil de quem ele trabalha como time, mas às vezes essa diretoria, né, esse conglomerado de investidores, muitas vezes não conseguem estar na velocidade que lá na ponta o recrutador sente, né? Então, não sei se tu já passou por isso, ou o que tu pensa sobre isso, assim, tu vê isso no dia a dia acontecendo? Sim, e eu digo que as empresas mais tradicionais, talvez, né, com um olhar um pouco mais conservador ainda, elas vão penar um pouco mais para entender isso. Por quê? Porque o mercado de TI é um mercado muito ágil e muito rápido. Então, ele muda numa velocidade que às vezes é muito surreal para outras carreiras, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma média de salário, daqui a 3 meses a média pode estar muito mais alta. E às vezes as pessoas se impactam com isso, dizem, mas como assim? Como assim? O júnior está ganhando esse valor, que é um valor de sênior, né? A galera se espanta muito. E eu acredito assim que o Tech Recruiter ele tem que ser muito
muito mais do que um recrutador. E essa é uma visão muito minha. Eu acho que, assim, se a pessoa quer virar um tech recruiter especialista, um tech recruiter sênior, ele precisa entender muito, Ale, do que tu trouxe de negócio. Eu acho que assim, entender o produto, entender o negócio é fundamental. E eu concordo muito com o que tu falou de quando a gente fala em RH tradicional, talvez esse seja um dos erros mais comuns, porque isso não se aplica só em tecnologia, isso é para a vida, é para o recrutador. É para qualquer área, para qualquer né? área, exatamente, é tão a gente importante. sempre fala disso aqui, até é batido, né? Porque a gente fala sempre assim. Exato, disso. E é muito importante a gente entender o negócio. Às vezes é desprender um pouquinho do teu tempo para bater um papo com o gestor que tu atende e entender, olha, como é que funciona a tua área? O que tu precisa? Como é que é teu time? E às vezes o recrutador acha, isso não é comigo, isso é um papel de BP, é um papel né, do meu gestor, mas não é. Eu acredito muito no RH parceiro, né? A gente fala aí de talent partner, people partner, tem várias expressões, né, e funções que o mundo corporativo usa, mas, assim, hoje na empresa que eu trabalho, a gente fala muito sobre essas relações e o quanto a gente precisa construir essa relação e trabalhar em conjunto com o time que eu atendo de tecnologia, né? Hoje nós temos aí um time de recrutadores de TI, porque a empresa, como eu falei, ela é uma food tech muito conhecida na América Latina, então o produto é um aplicativo, as soluções são de tecnologia, então o corpo de tecnologia dessa empresa é muito grande, né? Muito grande. É enorme, então é uma empresa que vende tecnologia. E é muito legal o quanto a gente aprende, né, no sentido de ter um corpo de RH Tech, de People Tech, como a gente chama, super robusto, com pessoas em várias esferas, com segregação já de tipos de tecnologia. Então, eu atendo desenvolvimento, eu atendo a área de mais de produtos e design, eu atendo a área de dados, eu atendo a área de segurança. Então, já conseguindo fazer essas separações que eu acho que hoje as empresas ainda penam um pouco, porque eles acham que o tech recruiter tem que saber de tudo, tem que recrutar desde dados até suporte técnico. E eu acho que quanto mais a gente conseguir ter equipes que trabalhem em conjunto, mas que consigam, pelo menos em um período, pode fazer um job rotation, de repente, que é legal, mas pelo menos por um período, se focar naquela tecnologia, naquela sub-área da tecnologia, fazer relacionamento com o gestor, com o time, né, se apropriar, se empoderar. É um atendimento especializado, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre brinco que o Tech Recruiter ele é uma mistura do que a gente conhece um pouco de business partner, né, de people partner, com um recruiter. Então, eu acho que quando a gente conseguir entender isso, o RH vai ser muito mais bem visto, bem quisto, respeitado, estratégico, exatamente. Quando a gente fala de RH estratégico, é pensar exatamente nesse atendimento, em entender o negócio, ter senso de dono e olhar e entender o que é bom para a minha empresa, é fazer uma avaliação crítica do candidato também e muito de valores, de fit cultural, o quanto pegar coisas que acontecem de valores dentro da empresa, o quanto diversidade e inclusão é importante, e fazer as perguntas para essa pessoa muito voltadas para isso, porque é o ambiente que ele vai encontrar lá. E não adianta também eu vender para ele uma coisa que não existe no ambiente. Como eu falei, assim, vocês comentaram, oportunidades têm muito mais do que talentos hoje em dia, então eles escolhem para onde eles vão trabalhar, a gente disputa com o mercado internacional. Então, assim, o projeto, a empresa tem que ser muito atrativas e tem que fazer sentido com o momento do profissional para ele poder se sentir desafiado e se sentir pertencente e feliz com o que ele está fazendo. Então, eu vejo que entender o projeto é um lugar que a gente precisa até para poder falar para ele quais são os desafios que ele vai encontrar, que essa pessoa vai encontrar. E aí, sim, não vai ter se preocupar só com a questão financeira, que claro que também é importante, óbvio, mas eu acho que o que tem de desafio e de evolução e desenvolvimento para essa pessoa em questões de tecnologia, de robustez do projeto, de impacto, de complexidade, né, de impacto, isso vai ser muito, muito decisivo na hora dessa pessoa escolher. Eu já vi muitos profissionais declinarem, mesmo chegando na remuneração que para eles era a desejada, era ideal, ou ganhando muito mais do que a empresa atual
estava oferecendo, enfim, porque não brilhou o olho, né, do projeto, ou não bateu com a cultura da empresa, ou porque não gostou da linguagem que se utiliza, porque acha um padrão que não é o mais atual possível, ou que não concorda muito no uso, não é o que gosta de fazer. Então, é legal, eu acho que eles nos ensinam muito também de ser criteriosos na hora da gente escolher uma oportunidade pra gente, né? E de olhar e perguntar e questionar e entender como é que é esse negócio, como é que é essa cultura, para a gente poder ver se dá esse match com a gente. Claro que, infelizmente, num mundo mais realista, a gente sabe que tem muito desemprego, a gente sabe que a pandemia afetou muito, então nem todas as pessoas têm a oportunidade de escolher aonde querem trabalhar, né? Mas se a pessoa tiver essa oportunidade, eu sempre digo, avalia sempre essa questão de match cultural, se bateu, né, o santo, como a gente brinca, com a equipe, com o time. Eu também, sim, poderia dar uma dica muito preciosa para os gestores, envolvam os seus times na seleção das pessoas. Eu vejo isso como um erro muito comum de não envolver pessoas que fazem parte do time, lideranças importantes da empresa, não envolver num processo super relevante de escolha de outros profissionais, e aí acaba trazendo uma pessoa que desmotiva a outra que está há mais tempo, motiva o grupo inteiro, e aí tu vai ter todo um retrabalho, a empresa vai andar para trás, principalmente se ela for uma empresa menor. Então, eu vejo assim dica de ouro essa, gente. Dica de ouro, envolvam o time, empoderem o seu time a fazer parte, fazer um comitê, um colegiado, fazer uma escolha em grupo, não faça uma escolha sozinha, porque se é líder, diretor, enfim, seja o que for, faça uma escolha em conjunto, debata com os seus integrantes importantes dentro da empresa, porque aí a gente vai trazer um valor legal, né? Isso, o onboarding dessa pessoa vai ser melhor, né? Ela vai chegar com as pessoas sabendo quem ela é, porque eu sou corresponsável por aquela escolha, né? E acho que tira um peso das costas desse líder, de que ele tem que dar conta de tudo, e inclusive da construção do seu time, sabendo que são times que têm essa volatilidade, né? Então, se a gente está falando que esse mundo ele é rotativo, né? A gente está em constante formação, né? Então, a gente poder fazer essa construção de quem está com a gente ali, preparando essas pessoas para fazer esse olhar da escolha, né? Então, é esse empoderamento dos times que é dica valiosa aí, né, Cecília? Ai, muito bom. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui esse podcast, porque, na verdade, tem muitas dicas. As pessoas devem estar aqui, ó, anotando tudo, né? Legal. Mas eu ia te fazer uma última pergunta, Tati, assim, para a gente fechar. Claro. Se tu olhando hoje para a tua carreira, né, e pensando no profissional de RH voltado para a área tech, assim, como tu construiu a tua carreira, o que tu faria diferente se tu tivesse que dar uma dica pro pessoal que está nos escutando, assim, né? Se eu tivesse olhado mais para isso, se eu tivesse investido mais energia nisso, estudado mais isso, tem algum ponto que tu diria assim, isso eu tinha que ter visto antes, né? Descobri depois. Podia ter descoberto antes, assim, tipo... Tem uma dica? Tem um estalo aí que tu pudesse deixar pra galera? Ou não, né, Tati? Ou não, tipo assim, perfeita? Perfeita. Nunca mudaria nada. Maravilhosa. Quem dera, né? Mas não. Não é bem que os erros, né? A gente tá falando aqui de construção e é bem isso. Se a gente pudesse voltar, mas a história não seria a mesma se a gente não errasse, né? Então, acho que as falhas vão pro crescimento. Atalhar o caminho. Não me atrapalha. Dá um atalho. Alessandra, para de me incomodar. Cecília, tô dando tempo para ela pensar. É difícil, Tati. Ainda bem que a Tati conhece a gente, porque senão a Tati não ia entender essa fala. É que a Alessandra sempre quer ter um olhar positivo das coisas, acho, né? tem que Vocês sabem disso. E eu tô te dando tempo, Tati, para pensar nessa pergunta. Vou trazer uma coisa legal para nós. Mas eu tenho uma coisa sim para trazer e um estalo, e eu acho assim que é super importante. Talvez não seja nenhuma novidade, nada tão inovador, mas é uma dica de ouro que eu tô correndo atrás agora. Então, para quem quer seguir na carreira de tecnologia, de recrutador técnico, ou trabalhar com RH em tecnologia, porque não existe só tech recruiter, né, gente? Tecnologia, a gente pode ser BP, que é uma carreira que eu
olho muito para um futuro, né? Até falando assim sobre mim, é uma carreira que eu acho super bacana. Tem outras, experiência da pessoa candidata, enfim, né? Gestão dos times de tecnologia com um olhar, né, de psicologia positiva, de desenvolvimento. A experiência do candidato, exatamente. Então, assim, tem muita coisa legal dentro de tecnologia, não é só recrutar. Tem muitas outras esferas que estão se abrindo, né? Mas a dica de ouro é estude inglês. E eu sei que parece ser uma coisa assim, nossa, mas isso todo mundo sabe, Tati. Não, mas é que na área de tecnologia, gente, vocês precisam, porque eu me incluo nisso, meu inglês é extremamente básico e isso, gente, assim, me fechou muitas portas, que eu tinha toda a bagagem técnica, né, de conhecimento. Eu tive uma proposta, assim, no momento que eu estava no mercado, né, não estava trabalhando em nenhuma empresa, eu tive uma proposta, né, de uma gigante aí do mercado, que é a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, quem não conhece, e precisava ter o inglês fluente. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, para a galera que sonha, principalmente, em trabalhar no mercado internacional. Hoje a gente tem muitas oportunidades, eu tenho muitos colegas de profissão que foram para o mercado internacional e eles brincam muito comigo, me puxam a orelha, assim, de Tati, poxa, como é que você não tem inglês, sabe? Nossa, tu tem uma bagagem tão legal e tu não tem inglês. Talvez tu foca na experiência em outras coisas, em ter base e não olha tanto para isso. Exatamente. Não que tu não estava olhando, mas não com esse, né? Não estava dando foco, assim. Exatamente. Mas é uma coisa que eu vejo que nesse mercado de tecnologia, se você quer ser um profissional muito bem construído dentro da área de tecnologia, tem que estudar, obviamente, o que eu faria diferente. Eu acho que na área de tecnologia, talvez não muita coisa diferente, porque eu tentei estudar ao máximo e aproveitei as oportunidades. Eu fiz muitos cursos de tecnologia voltada para RH. Eu fiz muitos cursos com desenvolvedores, né, e desenvolvedoras que voltavam esse conhecimento para RH, que é o que eu acho mais rico. Se eu pudesse dar uma dica também, é procurar cursos de desenvolvedoras, pessoas da TI mesmo, falando para o RH como que esse público gosta de um recrutamento, o que é um back-end, um front-end, né? Estar próximo das pessoas de tecnologia, se inserir mais em comunidades de tecnologia também, e estudar inglês, porque o inglês ele vai te abrir portas e também a gente hoje tem muitos projetos e as empresas puxando uma internacionalização dos seus projetos. E aí vai ter entrevistas em inglês, a gente vai conseguir abordar candidatos, que tem muitos bons candidatos ali na Índia, enfim, outros lugares, e tu tendo uma comunicação, um idioma, tu vai facilitar isso, tu vai poder ser um recrutador Latam, tu vai poder ser um recrutador, né, internacional, e não só o inglês, é que o inglês é a língua mais universal, mas o espanhol também tem crescido muito. Então, se eu pudesse mudar algo na minha carreira, era ter estudado inglês e idiomas muito antes, né? Não ter deixado para começar efetivamente agora, porque eu poderia estar já num nível mais avançado, hoje eu estou num nível mais pré-intermediário, então tem muita coisa para ainda conhecer. E eu acredito que para ser um recrutador assim super especialista, é muito legal tu conhecer pelo menos mais um idioma como o inglês, né? Mas também o espanhol. Hoje tem muitos projetos na Espanha, muitos projetos na Colômbia, no México, né? Então, é uma dica que eu dou, assim, estudem outros idiomas. Essa é uma dica bem de ouro e é algo que eu faria diferente na carreira. Que legal, muito bem, bom. Gente. Então tá, então estamos finalizando aqui o nosso episódio do nosso podcast, nosso vídeo aqui do YouTube, agradecendo muito, Tati, pela tua fala. Eu que agradeço, gente, passou rápido demais. A gente fala um monte, nem vê que fala, né, Tati? A gente adora conversar, falar e trocar ideias, trocar desse universo, né? Então, passa tudo muito rápido. Isso mesmo. A gente fica muito feliz, né? Essas conexões acontecem nesse mundo aí, né? E só acontece por causa da tecnologia, por causa das oportunidades, né? Então é isso que é bom, isso é maravilhoso. Tu trouxe dicas maravilhosas, né? Trouxe falas muito importantes. Então, a gente espera, né, que o nosso público aqui e o teu
eu também possa se alimentar aqui desse conteúdo que a gente faz de maneira gratuita, online, acessível para todas as pessoas, né? Então, muito bom, obrigada, Tati. Gente, eu que agradeço demais o convite. Vocês sabem, né, que eu sou muito fã de vocês, por tudo que eu aprendi também com essas mulheres maravilhosas, empoderadas. Então, assim, gente, nossa, escutem as dicas de ouro dessas meninas da Estalo, porque realmente, assim, me fizeram crescer muito como profissional, e não é propaganda, não é clichê, é verdade de coração mesmo que eu tô falando para elas. Paga. E elas sabem depois a gente comenta. Mas é verdade, elas sabem disso, elas têm um papel super importante dentro do meu desenvolvimento, principalmente como líder, né, na época que a gente fez esse trabalho. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é muito rico, eu acredito muito em tudo que vocês trazem, né, para o público, acho super valioso, e continuem com essas ações maravilhosas. Espero que a galera goste, né, e tenha pelo menos aprendido um pouco, ou, né, tendo alguns insights aí para sua carreira também. Exato, isso mesmo. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.